Sejam bem-vindos ao No Treino Podcast. Hoje eu tô com um convidado pra lá de especial. Seja bem-vindo, Ramon Toledo, o brabo do CrossFit. Como é que você tá, meu querido? Seja bem-vindo. Graças a Deus, boa tarde a você, boa tarde a todos que, estão nos escutando, nos vendo. É um prazer estar aqui. Isso aí eu falo de bate-papo. Você me deu aula na faculdade, quando eu estava na graduação. Você no seu mestrado, você me deu aula de fisiologia humana. Aquela disciplina era legal, né? Eu acho que tudo começa no entendimento de como o corpo funciona. Né? Quando a gente tem uma ideia do conceito, a gente consegue definir o que a gente gostaria de resolver e, consequentemente, a gente aumenta a possibilidade de ferramentas para resolver aquele problema. Então, quando a gente entende um pouquinho de como o nosso corpo está funcionando em repouso, né? Ou seja, na ausência do exercício, a gente pode ter um pouquinho mais de condições de entender quando esse sistema fisiológico ele está um pouquinho aumentado em função do estresse natural do exercício e as adaptações. Né? Então, acho que é uma disciplina muito legal. Que bom, eu não lembrava disso, mas é sempre Graduação. bom. Cara, seja bem-vindo. Obrigado por você ter aceitado o nosso convite. Geralmente eu começo aqui falando um pouquinho da filosofia da fisiologia do treino. Ramon Toledo. Quem é Ramon Toledo? Fala pra gente. Então, para quem não me conhece, eu sou natural de Ubá, moro em Juiz de Fora tem 13 anos e me apaixonei, né? Sempre gostei de praticar esporte, atividade física, que é diferente de exercício físico, esses conceitos, a gente tem que deixar isso bem elucidado, né, para a população de uma forma geral. E fui estimulado como qualquer garoto brasileiro, né? Começa com futebol. Aí você vai, gosta do negócio, aí mudei para Juiz de Fora e me encontrei na educação física. Fiquei curioso de entender como é que o exercício físico mudava a massa muscular, como é que você fica grande, como é que é o processo de hipertrofia. E aí a gente tem uma visão, às vezes, né, um pouco equivocada do que é realmente hipertrofia, porque a gente está muito condicionado aqui, né, ao fisiculturismo, de que, porque isso realmente eu agradeço muito a história do fisiculturismo, Schwarzenegger, Coleman, enfim, que popularizaram a musculação, só que cria-se um monte de telefone sem fio que acaba que passam uma série de informações equivocadas ao longo do tempo. E durante a faculdade, até hoje, né, não parei. Eu acho que o processo de formação é uma continuidade ao longo do tempo. Tanto é que veio as minhas pós-graduações, estou terminando o mestrado agora, Que bacana. é um processo continuado. E aí a gente vê que várias coisas, vários mitos que se falam sobre musculação e hipertrofia não é bem assim. Uhum. E hoje você gosta de trabalhar com o que, Ramon? Como isso aqui é um bate-papo, como a gente já sentou na mesa do RU para almoçar várias vezes e bater um papo, eu não eu costumo dizer que eu acho que o profissional de educação física ele tem um leque ou uma série de um fichário, né? O pessoal da mais velha vai entender isso. Você Perfeito. tem várias pastas. Para que eu vou fechar o meu trabalho a uma só pasta? Por exemplo, trabalho só com musculação. Aí eu me fecho para o treinamento. Eu vou usar um termo comercial, mas não quero entrar no conceito de treinamento funcional. Vou deixar o treinamento funcional de lado, vou deixar o treinamento de força, por exemplo, um powerlifter de lado, porque pode aparecer para mim inúmeras pessoas com inúmeros objetivos e aí eu só sei trabalhar com musculação. Eu acho que isso é fechar demais o seu nicho de trabalho e acaba que te restringe a um ponto só e faz com que você perca clientes e dinheiro de outro lado. Perfeito. E assim, agora no sentido de prazer e de experiência profissional, qual é o público, ou o nicho, ou as pessoas que você gostaria ou gosta de trabalhar como professor de educação física, como personal trainer? Existe uma população, um público-alvo que você gosta de trabalhar? Então, aí é preferência. Se eu Exato. Então, pudesse, qual é a sua preferência? minha preferência, eu pudesse sim escolher os meus clientes Isso. hoje,
Se eles chegassem para mim, eu gostaria de trabalhar com levantamento de peso olímpico, Legal. CrossFit e esportes de força, por exemplo, o powerlifter, que Perfeito. né, os principais movimentos do powerlifter, por exemplo, é o agachamento, o levantamento terra, que algumas pessoas vão entender por deadlift, e o supino. Então, se eu pudesse só poder Isso, escolher essa isso. galera para treinar comigo, trabalharia com isso. Então você subentende que você gosta mais da área da galera atleta. É, Legal, claro, é legal. claro que eu não vou fechar Não, a não, minha não, vida sim, para isso, mas preferência. Não, ótimo. preferencialmente Até seria isso. porque, talvez, diante dessa questão, talvez a gente pode até explorar um pouquinho mais a questão de performance, né? Já deixar bem claro, talvez, que a gente vai direcionar, ou talvez nas nossas perguntas a gente pode condicionar os exemplos à questão de performance. Então a gente já subentende-se que a gente não está falando do iniciante, a gente não está falando do intermediário, a gente não está falando do treinado, a gente não está falando do avançado, a gente está falando do atleta. Isso é muito importante, porque o conceito, como a gente já falou, já principalmente no treino resistido, ele já começa a ser tendencioso. Existem estudos que sugerem que o indivíduo treinado é aquele já com acima de 6 meses de experiência na musculação. Existem alguns critérios de inclusão de alguns estudos que classificam talvez como critério de inclusão aquele indivíduo treinado como acima de 6 meses de musculação. Mas até que ponto a gente tem outras variáveis para justificar que acima de 6 meses é um indivíduo condicionado, tem um ganho de força, um componente associado à complexidade motora, a índice de força relativa e por aí vai. Mas independente disso, eu acho bacana que você citou a questão do CrossFit, né? A questão também do LPO, do levantamento olímpico e do powerlifter. Até que ponto você acredita que o CrossFit ele auxilia a musculação? Ou até que ponto você acredita que a musculação auxilia o CrossFit? Ou você acredita que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa e vice-versa? Qual é a tua opinião em relação a isso? Então, eu sou um grande entusiasta da modalidade do CrossFit. Eu acho que ainda para se tornar um esporte popularizado, falta uma federação para profissionalizar o negócio. Falta uma federação, mas que as pessoas não conseguem entender porque não estudam o conceito da marca profundamente é de que, eu acabei de falar, CrossFit é uma marca. Então você paga royalties para usar esse nome. E as pessoas têm que entender isso. Então, quando você tem business misturado a isso, você tem questão de interesse. E aí a questão é: será que é interesse da marca CrossFit se tornar um esporte olímpico, tendo federação, ter uma série de regras que ela mesma criou e tem dado certo, porque o CrossFit movimenta milhões de dólares anualmente em royalties para a marca, e fora as competições amadoras que a gente tem espalhadas pelo mundo, pelo Brasil, são inúmeras, mas enfim, a gente começa por aí. A segunda coisa, eu acho que as pessoas elas têm que parar de endeusar algumas coisas e crucificar outras. A gente tem que parar de romantizar ou crucificar. E por que você acha que acontece isso? Vou O dar um qual... exemplo. Boa, boa, vai lá. Tem um cara famoso, e eu não quero ser pejorativo, é porque é um cara famoso, e acho que é Guto Galamba, eu não sei se eu falei o nome correto, mas enfim, a galera aí vai entender. E o cara, ele ganha visualização, ele ganha engajamento criticando o CrossFit, que é coisa de retardado, coisa de maluco e tal. E assim, como eu disse, eu sou entusiasta e eu estudo, o meu mestrado é em cima de CrossFit. Os efeitos de um treinamento que a marca prega, Uhum. CrossFit em cima disso. E a gente vê que não tem loucura por dentro, é fisiologia. A questão é quem aplica. O profissional que está à frente, ele que vai aplicar. Então, ele que controla as variáveis. Eu sempre falo com qualquer pessoa, com os meus clientes, de personal, amigos. Não existe diferença de CrossFit e musculação. Os dois trabalham o quê? Treinamento de força. Aí o tronco principal dessa árvore a gente chama de treinamento de força. Os galhos e as folhas é o que diferem. Você vai ter uma folha um pouco maior, uma folha um pouco menor. Essa é a diferença. Mas tudo é treinar a força. E qual que é a diferença que eu vejo hoje muito do CrossFit para musculação? Técnica. Potência também?
Isso é aí eu acredito que seja uma capacidade física. Mas não Aí, é diferente? para musculação, se você me pergunta, Ramon, como profissional de educação física, você enxerga treinamento de potência dentro da sala de musculação, do salão? Vejo pouco. Existe? En- Claro que existe. Então é uma diferença. Existe, claro. Mas aí é uma folha. É uma parada que, por exemplo, no CrossFit você vai usar o LPO, por exemplo. Qual que é a duração para fazer um snatch? 1 segundo, 1,5 segundos. Que você leva para realmente tirar a barra do chão e finalizar com a barra, arrancar ela do chão e finalizar com a barra em cima da cabeça. É 1,5 segundos. É um movimento explosivo, você consegue fazer de forma lenta, com cadência? Não consegue. Então aí a gente já tem uma diferença de uma capacidade física que você usa no levantamento de peso, que está inserido dentro do CrossFit, que na musculação você não faz. Então é uma diferença. Com total certeza. Perfeito. Total certeza. E quando você atribui, às vezes, algumas pessoas que crucificam, né, ou talvez ah, não recomendam a utilização do CrossFit, o que que você vê como justificativa que essas pessoas utilizam em relação ao CrossFit? É o índice de lesão, o aumento de lesão? Quais são as justificativas que você vê que as pessoas citam para dizer que o CrossFit não é interessante como uma modalidade? Limitação porque não conhecem a modalidade. Isso é um limitante. Tudo aquilo que você não conhece é a mesma coisa. Eu gosto sempre de fazer essa analogia. Isso é minha parte professor, minha parte acadêmica. Você vai para uma cidade que você não conhece. Por exemplo, nós estamos aqui em Juiz de Fora, eu quero ir para São Paulo. São Paulo é a maior cidade da América Latina. Se me dá um endereço e eu não jogo no GPS, eu vou para um lugar que eu não sei para onde olhar, para onde ir. É isso que as pessoas fazem, não conhecem o CrossFit, quando olham, não sabem onde olhar e o porquê estão olhando. Não sabem nem o porquê estão criticando, mas querem criticar, certo? Uhum. E com relação ao CrossFit e lesão, eu tenho um estudo publicado com isso, a gente publicou o grupo, né? Um abraço a todos os pesquisadores que me ajudaram nessa pesquisa, não é? Legal. Não sou eu, meu irmão, Marcelo Ricardo, meu orientador Jefferson, enfim. Qual Nós, Jefferson? Viana, Ah, sempre bom Macedo citar Viana. os sobrenomes, É, né? um abraço, professor. E a gente estudou lesão e a gente quis identificar, através do estudo, quais eram os fatores que levavam as pessoas a levar a lesão durante a prática do CrossFit. E olha que interessante, a gente fez a gente deu uma famosa peneirada na literatura antes de iniciar o nosso estudo e a gente fez uma coisa que a gente não achou nos estudos prévios. A gente fez uma pergunta se a pessoa já havia se lesionado antes da prática do CrossFit. Porque é muito fácil você estudar um ponto, né? Imagina toda a sua vida. Eu estou estudando um ponto da sua vida, que é uma determinada época, um determinado ano. Só que eu esqueci tudo que você fez para trás. Perfeito. Só que imagina, se ele arrebentou todos os ligamentos do seu ombro, Você aumenta a chance você aumenta a chance de reincidência de lesão. Perfeito. E os outros estudos não tinham achado isso. Aí o que, que eu vejo na maioria quando vão criticar o CrossFit com lesão? Já tá com uma O lesão cara prévia. já tá com uma lesão, mas ninguém perguntou se o cara teve uma lesão. Só quer criticar o CrossFit, porque tá olhando um ponto dali para a frente. Mas ninguém quer saber o porquê. Uhum. Então eu acho isso um fator limitante. O cara é Perfeito. limitado, não conhece, não sabe para onde olhar. Perfeito. E você acredita que o fato de existirem questões técnicas do movimento e também muitas vezes nos box, você ter muitas pessoas para um único coach, isso é um fator que pode estar vulnerabilizando esse processo? Cara, sim e não. É. Porque a gente tem que partir eu pelo menos parto do pressuposto do que eu não sei o que todos os boxes fazem. Uhum. Todos os academias de CrossFit fazem, né? Não sei qual que é a metodologia empregada, não sei qual que é o treinamento dos coaches e cada coach tem um domínio dos clientes que estão ali, das pessoas, né, dos praticantes. E ele consegue saber quem tem uma melhor técnica e deixa o cara mais solto. E aí ele vai dar atenção para uma pessoa que é iniciante, que tem menos técnica. Se você olhar para esse ponto, teoricamente, ele está correto.
Se ele tem confiança, ele conhece o cara, pô, eu te treino há 2 anos, você tá aqui todos os dias comigo por 2 anos e eu tenho a consciência, eu consigo ver com clareza que você tem técnica. Um ajuste verbal que eu te dou, ó, abre esse peito, mantenha a lordose da lombar, é o suficiente para você consertar toda a técnica. Já o iniciante, você às vezes manda abrir o peito, o cara faz aumenta a cifose da torácica. Então, eu acho que vai muito do lugar, do que você cria. Você comanda o teu rebanho. Você é o pastor, né? Ali tá suas ovelhas. Mas se as ovelhas forem todas iniciantes? Aí eu acho que vale a pena ter mais de uma pessoa. Acho que Mais três um pessoas, profissional ali. eu acho que vale muito a pena. Quanto você acha que seria a proporção, talvez, assim, aceitável entre o número de coaches e o número de praticantes numa mesma sessão? Cara, com experiência trabalhando com CrossFit, né, que eu já dei os treinos de CrossFit aqui em Juiz de Fora e né, por visitar box, enfim. Eu acho que cada um coach para ficar um negócio bem bacana, cinco Legal. pessoas. Eu olho 5 pessoas. Se eu tenho uma turma de 15, 3 profissionais ali para poder ficar um negócio. Agora, isso é viável financeiramente? É o business. Será que o cara, dono daquele box, ele consegue pagar isso? Perfeito. Isso aí é aquele negócio, né? O business e o que é, teoricamente, vamos dizer assim, seria excelente, a utopia. Seria 3 pessoas, uma pessoa, um profissional para cada 5. Mas o cara tem condição de bancar esses 3 profissionais por hora? Aí é E, questão de business, né? e você, existem pessoas que atribuem que o CrossFit ele não é uma modalidade para indivíduos iniciantes. Até que ponto isso está correto, está incorreto, ou qual que seria uma justificativa talvez atribuída a essa fala? Aí eu pergunto para quem tá escutando agora, o que é iniciante? Exatamente. O que que seria o iniciante? Porque uma coisa que eu, né, fazendo a minha dissertação, eu acabo vendo algumas coisas na literatura que me indagam. Me indagam e ao mesmo tempo me indignam. Por exemplo, eu vi um estudo de revisão que estavam analisando a amplitude de movimento e pegaram indivíduos treinados. 6 meses de treinamento. Eu treino há 5 anos. Eu levei 5 anos para dominar 100 quilos de snatch. 6 meses não me deu capacidade de levantar meu peso corporal no snatch, levando para dentro do CrossFit. 6 meses é um indivíduo treinado. O que é iniciante? O que é um indivíduo treinado? Aí Uhum. nesse estudo, olha que me chama a atenção, quando você não tem a prática, Suponhamos então que o iniciante seja uma pessoa que nunca praticou o nunca CrossFit. praticou. Claro, por exemplo, você agacha para pegar, caiu uma chave da tua mão no chão. Você consegue agachar para pegar a chave, não consegue? No CrossFit existe o back squat, o agachamento com as barras nas costas. É o mesmo padrão de movimento que fazer o agachamento com peso corporal. O iniciante não tem capacidade de levantar 100 quilos no agachamento, que seja, tem lá um odd, que o RX, que é o que não sofre adaptação, faz o back squat com 100 quilos. Você que é iniciante, você não vai fazer? Claro que vai. Você vai fazer o agachamento com o teu peso do corpo. Nossa, mas é agachamento. Mas você não sustenta o teu peso do corpo o dia inteiro? Você não anda com você o dia inteiro? Você não agacha, vai pegar alguma coisa no teu quarto, no chão você não agacha? Então, eu acho que é isso. O É quando profissional que está à frente, ele vai adaptar. Então, quando você diz o peso, o próprio peso corporal, não é o próprio peso corporal como a carga de intensidade externa, né? É, só o peso do corpo Ou mesmo. seja, sem uma carga externa, né? Então, é Exato. o treinamento com o próprio peso corporal. Então, é como se fosse um funcional, então, talvez. Um Sim, ajuste relacionado ao movimento, à técnica do movimento e o padrão motor, talvez especialmente em função da coordenação e da ativação, por exemplo, do glúteo no agachamento. sim. Então, porque uma das primeiras condições, às vezes, que a gente identifica é a redução do repertório motor para um indivíduo agachar e, consequentemente, fazer uma flexão de joelho que, de fato, joga esse quadril lá para trás, especialmente consiga que esse indivíduo faça uma amplitude maior no agachamento. E quando você fala que, às vezes, a pessoa pode pegar algo no chão,
às vezes ela pode até pegar isso no chão, mas ela não tem, às vezes, a consciência corporal para agachar com flexão de joelho e colocar esse quadril lá. Sim. Então ela agacha fazendo uma sobrecarga na lombar, porque muitas vezes ela não tem, às vezes, um padrão motor de fato de consciência corporal. Então, particularmente, o que a gente poderia estar inferindo é que indivíduos iniciantes, utilizando o próprio peso corporal, conseguem ter principalmente uma adaptação a ponto de ter uma coordenação e também um padrão motor, especialmente de ativação das musculaturas que estão Sim. inibidas e podem estar vulnerabilizando outras articulações, como é o caso da lombar, do joelho e do ombro, não é? Que Que foram as principais articulações evidenciadas no meu estudo eu ia que comentar isso, sabe? Eu ia jogar a bola para você, porque eu cheguei a ler esse estudo, eu vi, porque eu também considero, professor, que independente da modalidade, a primeira coisa que a gente está avaliando é que não é a modalidade um preditor de lesão, mas também o que? A capacidade, o conhecimento do profissional que está orientando, monitorando e assistindo a pessoa que o faz. Então, você falar que a modalidade em si é um natural preditor de lesão, a gente tem que contextualizar também outras questões, como o esporte de contato. Então, se a gente tem um esporte que não tem contato, é individual, dentro de uma concepção de profissional orientando e assistindo, esse passa a ser um ator principal no processo. Agora, se a gente estiver falando do rugby, talvez que tenha um contato maior, aí não necessariamente o único e exclusivamente o fato de você ter um técnico, alguém que está ensinando ou coordenando isso, vai ser o fator diferencial para a lesão. Uma vez que a própria característica da modalidade, ela pode estar aumentando as chances de lesão. Mas nesse contexto, talvez uma prática individual, o conhecimento do treinador ele torna muito importante nesse processo, né? vamos colocar um pouquinho de ciência do treinamento desportivo que, né, os acadêmicos de educação física que nos assistem, vamos colocar treinamento desportivo. A gente tem os princípios biológicos e os princípios pedagógicos. Dentro dos princípios pedagógicos, a gente tem o princípio da propensão. O que é o princípio da propensão? O treinador, naquele dia, olha o atleta e vê que tudo que ele tinha programado não está funcionando. Ele modula ou remodula toda a sessão de treino, adequando a necessidade do atleta aquele dia. Vamos colocar isso para a prática de pessoas normais que estão nos boxes de CrossFit. Eu vejo que você não tem capacidade de movimentar aquela carga externa que eu estou te pedindo no workout, no WOD. Então eu, como profissional responsável, vou usar da ciência do treinamento desportivo e vou adaptar toda aquela sessão de treinamento para você, que é o indivíduo iniciante. Você não precisa fazer o movimento que o cara mais treinado faz, mas é possível eu modificar atendendo o seu nível de condicionamento, mas para o quê? Para que você se movimente, porque você vai treinar e um dia você vai chegar lá. Mas basta você, como profissional, se eu estou ali à frente, eu vou usar desse princípio pedagógico do treinamento para mudar a logística do treino e atender a quem não tem. Isso é um dos indicadores que o profissional que está à frente diminui o risco de lesão dentro do CrossFit. Aí não é um princípio da adaptação? Ah, da troca, da modulação de carga, não a adaptação, porque eu tô inferindo só no modelo. Se eu quero que você faça, por exemplo, um agachamento com 100 quilos e você não tem a capacidade, eu coloco você para agachar com PVC nas costas. Porque você vai experimentar, você vai ter experiência de fazer o movimento, porém dentro da sua condição. Se você não tem condição de fazer, que você é totalmente iniciante, nunca fiz exercício físico nenhum, comecei o CrossFit, eu coloco você para vivenciar o movimento com um cano de PVC. Eu estou modulando um treino para o cara mais treinado para você que é iniciante. Tá. E quando a gente está pensando em acompanhamento, monitoração, controle dessa carga, na prática, assim, como é que a gente poderia estar utilizando isso? Quais são as ferramentas que um profissional poderia estar utilizando na prática? Eu sei que às vezes o laboratório a gente tem recursos, a gente tem algumas outras variáveis que muitas vezes na prática outros profissionais não utilizam, ou podem até utilizar. Mas independente disso, qual que seria talvez essas ferramentas, ou como que a gente poderia estar utilizando isso, professor? Então,
Bom você tocar nisso, porque isso faz parte do meu trabalho de mestrado, que eu Ah, legal. já não posso revelar os Tá, resultados, não, né, não, porque a gente está imagina, imagina. escrevendo, Não, a ideia não é essa. mas né, na discussão do meu estudo, eu encontrei um estudo que utilizou uma ferramenta barata, porque hoje todo mundo tem um reloginho, então, ou um aplicativo de celular. Tem um aplicativo, eu não sei se está disponível para Android, mas para o iOS eu sei que está. Chama HRV Análise, ou em inglês HRV Analyze, que é, né, tá específico para o iOS. O que que ele faz? Ele vê a variabilidade da frequência cardíaca. Ah, qual que é a aplicabilidade disso no treinamento? Ele infere como está o seu sistema nervoso autônomo mediante a carga do treinamento. E aí o meu estudo verificou isso, e eu confrontando os meus dados com de outros colegas, né, pesquisadores, eu vi um estudo interessante que os caras fizeram um grupo que treinaram com monitoramento da variabilidade da frequência e um grupo que não treinou com a variabilidade. E tiveram o mesmo resultado, para hipertrofia, condicionamento, Uhum. desculpa, hipertrofia não, condicionamento cardiometabólico, VO2, foi isso que inferiram. Porém, o grupo que treinou com monitoramento da variabilidade treinou em maior parte do tempo com menor intensidade, para ter o mesmo resultado. Diminui o risco de lesão. Então, na prática, se você tem um aplicativo ou um Polar V800, que é o que eu usei no meu mestrado, você consegue ver com seus clientes de personal, com seus atletas, né, do boxe, enfim, com pessoas normais, como está a carga, como o organismo dele responde à carga de treino. Fácil monitoramento, não é caro e você consegue ter uma maior precisão no controle da carga de treino dessa galera Isso durante o treino. durante o treino. E se Você for. grava, depois analisa. Agora, e se for antes? Suponhamos que eu tenha um aluno, então, que eu programei o treinamento dele semanal, né? Fiz a periodização, fiz os ajustes do volume de treino, tracei as divisões dos quais a gente poderia estar utilizando na musculação. Mas o que talvez pode estar garantindo que o meu aluno está chegando em condições ótimas para que ele esteja fazendo o treino? Existe algum parâmetro, ou talvez existe como a gente utilizar essas ferramentas antes do meu aluno chegar para estar realizando esse treino? Porque pressupõe-se que para ele estar chegando para suportar aquele treinamento, ele precisa estar em condições ótimas de recuperação, não é Sim, isso? sim. Então, será que a gente poderia estar utilizando essa ferramenta nessas condições? Sim, sim, dá para utilizar. O que que você vai pedir né, pro seu cliente, enfim, de personal? Antes ele sair de casa, ele vai gravar essa análise da variabilidade da frequência e vai ter que te mandar. E aí você vai jogar isso dentro, por exemplo, o Cubius é muito famoso por analisar esse sinal da variabilidade. E aí ele vai te dar os parâmetros principais. Você vai direcionado nos parâmetros do sistema nervoso autônomo parasimpático. Porque quanto maior o seu parasimpático estiver, significa que você está bem, você está com uma prontidão, você está com uma ótima recuperação para poder treinar, você está em ótimo estado. Quanto maior o parasimpático, melhor para o treino. Uhum. Então você consegue previamente ver isso. É rápido, o Cubius, com 5 minutos você faz isso. É E claro aí, que você tem que ter uma destreza, saber analisar. então, por exemplo, vamos supor que nós tenhamos aí um aluno que treina às 19 horas da noite, certo? Todos os dias. Ele treina 5 vezes na semana, e todos os dias ele treina às 19 horas. Como que eu poderia estar utilizando essa ferramenta antes desse treino de 19 horas? Ou quanto tempo antes talvez eu poderia estar utilizando? Ou é instantâneo? É tipo meia hora antes do treino, analise e vê. Vamos pensar, final da noite, 7 horas, né? Às 19 horas que você me falou. Esse cara trabalhou, não trabalhou? Sim. Sofreu estresse. Brigou com, talvez, mulher, esposa, brigou no trabalho. Teve estresse. Vamos levar isso em consideração? Levando isso em consideração, a variabilidade dele
Quando você tem estresse, o seu simpático ele ativa. Então o parasimpático tende a dar uma freada ali. E aí eu não sei o quanto cafeína, por exemplo, variabilidade é uma ferramenta muito sensível a vários fatores externos. Cafeína acelerou a frequência cardíaca, vai afetar a variabilidade. Sim. Vai modular tônus parasimpático e simpático. Perfeito. O que eu acho? Além dessa ferramenta biológica, você tem escalas de recuperação EVA. Pergunta pro teu cliente, faz uma anamnese. Faz uma anamnese. Como é que você tá? Tá bem? Dormiu bem? Tá legal? O treino tá proposto para isso. Às vezes ele tá estressado pra caramba. Às vezes, por mais que você analise isso, o biológico tá dizendo que sim, mas o psicológico não. E quanto tempo eu conseguiria fazer isso antes do treino? É imediato? É imediato. Então, ele chegou para mim lá para treinar 18h50. Eu tenho que deixar ele 10 minutinhos parado lá. Isso que eu ia falar, pelo menos deitado, 10 minutinhos antes do treino. Deitado. Você tem que tirar o cara do ambiente estressante para realmente você tirar o quê? Um fator externo. Qual que é o fator externo? Um ambiente estressante. Ele tem que ir para um lugar calmo, que é isso que é o que eu usei no meu estudo. Então, por exemplo, ele vai treinar 19 horas. Então, 18h40, ele vai, talvez, Analisa. ali para a sala de avaliação física, dá uma deitadinha ali, 10 minutinhos, faz o aplicativo iniciar, em 10 minutinhos ele tem... Te dá análise e você E vê aí- se você tá disposto ou não, porque aí o aplicativo ele vai te dar os parâmetros. Perfeito. E juntamente com isso, você faz a análise da percepção de esforço. Exato, aí você vai ter uma noção dos parâmetros que o aplicativo te dá, se ele tá apto ou não a receber aquela carga de treino que já tá prescrita. Junto também com as variáveis Psicométricas. subjetivas, né? Exato. E agora ficou claro. Massa. Então, isso é uma ferramenta muito interessante, de fácil aplicabilidade e que o personal trainer pode estar utilizando. Sim. Que legal. O meu estudo ele voltou muito para o CrossFit. Perfeito. Uma sessão curta e uma sessão longa. Uma sessão curta a gente achou treinos de 5 minutos. O que seria uma sessão curta? A gente elencou uma sessão curta de... O que é uma sessão curta que a Legal. gente fez? Workout. Workout of the day. O famoso WOD. Mas o ódio não pode ser longo? Pode. Então o WOD curto a gente definiu até 5 minutos. Ah, legal. E o WOD longo de 20 a mais. Até 5 minutos, curto. Curto. E, Acima de 20, longo. e de 5 a 15? E de 5 a 20? Médio. Não teve. Não, mas no meu estudo não teve. Desculpa. Se a gente fosse classificar, seria médio. Sim. Legal. E independente dos exercícios realizados, ou vocês condicionaram essa relação com a exercícios específicos? Não, a gente não condicionou a duração da sessão às escolhas dos exercícios. Aham. Não. A gente condicionou o treino. Eu vou dar o exemplo claro. A gente testou o Fran e o Cindy. E o que seria... Desculpa. São Eu tô os empolgado, desculpa. Não, relaxa, tranquilo. Bate-papo. No CrossFit, existe alguns pontos que a própria marca, o Glassman, que é o idealizador da marca, o antigo CEO, que não é mais hoje, idealizou. Ele coloca The Girls. São treinos com nome de mulheres. Por que isso? Todo mundo fica curioso. Porque o Glassman, em uma das entrevistas, ele disse que esses treinos tiram o fôlego, como toda mulher. Tiram o fôlego de um homem. Palavras dele. Aí tira fôlego? E aí ele criou esses treinos e deu o nome de mulheres a esses treinos. Perfeito. E os treinos que nós escolhemos foi o Fran Certo. e o Cindy. Certo. O Fran são 2 exercícios, thruster e pull-up, quem sabe de CrossFit vai entender isso. É o famoso 21, 15 9. Thruster e pull-up. Isso, Só nessa esses sequência, dois. Só esses dois. 15, 21, 21. 15 e 9. Perfeito. Você faz 21 thrusters, 21 pull-ups. 15, 15, 9, 9. Encerrou o treino. Um tempo e com a carga fixa, né? Com a carga Qual que fixa. se- Não somos nós que escolhemos. Esse odd é a autoria da marca E CrossFit. qual é a carga? 43 quilos masculino. E feminino? 30% menos. Agora acho que é 75 libras. Não tem problema, Aí não. não. 43 menos 30 vai dar mais ou menos uns 12.
Então vai dar, sei lá, 31, talvez? É mais ou menos isso. Fechou. E aí são 5 minutos com esses dois exercícios, 21, O 15 e tempo 9. limite. O tempo limite. Dá 90 repetições no total. 45 de thruster e 45 de pull-up. Até no máximo 5 É, você tem minutos. que completar as 90 repetições em até 5 minutos. E Foi do meu estudo. perfeito. Um tempo considerado bom, uma margem de tempo seria de quanto em A quanto? gente colocou isso como critério de inclusão. Legal. Como eu queria pessoas treinadas, Perfeito. homens treinados em CrossFit, por causa da esfera que eu tenho aqui em Juiz de Claro. Fora. O nicho de mulher treinada aqui na nossa cidade, na nossa região, é muito reduzido. Olha. E aí o cálculo amostral que a gente fez no G-Power antes me deu uma breca. Eu não peguei mulher única e exclusivamente por material humano. Eu não tinha quantidade para poder trabalhar. E os homens foram quantas pessoas? Eu coletei 13 homens. 13 E aí a gente indivíduos treinados. de CrossFit. Aí eu elenquei. Tem que completar o Fran em até 5 minutos. Tanto que a média de tempo gasto foi de 3 minutos e 28. Perfeito. Então, 3:30 é um bom. É um bom parâmetro. Ótimo. Vamos pegar os caras elite mundial Elite, que isso. estão pro games? Bora, bora. Os caras fazem 2 minutos. Nossa, monstro. 90 repetições em 2 minutos. Perfeito. E o próprio peso corporal não influencia? Ou não? Tem um estudo de caracterização, né? Que os caras fizeram um Murphy, que é um Hero Odd, famosaço no final do ano. É. Final do ano, todo mundo gosta de fazer o Murphy. Aham. E nesse estudo de caracterização, fizeram uma correlação positiva de indivíduos que têm um menor percentual de gordura, maior performance no Murphy. Ou seja, concluíram o tempo em menor tempo. Esse é um indicador de performance. E eu não medi isso no meu estudo, meu objetivo não foi esse. Claro. Mas o peso corporal influencia nesse treino? Pode ser que sim. Mas se o cara tá acostumado a erguer o treino, o próprio peso do corpo, É ele com ele mesmo. é uma constante. É ele com ele mesmo o dia inteiro. Então é uma constante. Se o cara tiver treinado a carregar o próprio peso. Então, um BF mais ou menos legal, talvez aí nessas condições, seria quanto? Percentual de gordura, talvez ali abaixo de 10%, abaixo de Até duas casas? 12%. Até 12%, Até né? 12% para homem e 15% mulher. Legal, porque a gente tem algumas ferramentas de análise de necessidade energética diária, dos quais a gente utiliza algumas fórmulas de predição, né? Para taxa metabólica de repouso, exato. E tem uma fórmula, que é a fórmula de Chimsley, que ela é uma fórmula especialmente validada para indivíduos atletas do physique, fisiculturistas nessa categoria, e o ponto de corte ali que ele coloca para estar com uma fidedignidade melhor para essa utilização dessa fórmula é um percentual de gordura abaixo de 13% para os homens. Então talvez é uma característica similar, talvez, que nós notaríamos para essa relação de performance, não é? Que legal, interessante. E o biotipo ou talvez a estatura do indivíduo poderia influenciar? Talvez seria um mesomorfo e talvez uma estatura de mais ou menos 1,70, 1,75? Boa pergunta. Gostei. Vamos lá. Boa pergunta. Eu acho que aí caberia um estudo de caracterização e poderia aplicar uma somatocarta nos praticantes de CrossFit. Pelo menos no grupo que eu... Mas aí também eu deveria decidir qual grupo que eu vou estudar. Atletas? Mas se eu pegar, por exemplo, os dados, as medidas dos principais campeões do CrossFit, será que eu não consigo isso? Provavelmente. Aí qual que é a chave de qualquer estudo científico? Você tem vários artigos científicos publicados, vou puxar para sua parte acadêmica. Claro. Método estatístico. População. Na hora que eu tenho a minha população bem definida, eu vou escolher um bom método estatístico e se os números, né, mostrarem isso, aí beleza, eu posso inferir isso. É muito difícil eu falar isso para você, é minha parte acadêmica gritando, tá? Eu falar que, passar para informação das pessoas que estão consumindo esse conteúdo aqui, dizer que é isso, eu acho muito difícil. Eu prefiro respeitar a ciência nesse ponto. Porque se nós formos analisar, do ponto de vista biomecânico, existem exercícios que privilegiam o indivíduo com uma estatura mais baixa. Sim.
E existem exercícios que privilegiam talvez o indivíduo com uma estatura mais alta. Isso, cara, é uma incógnita no CrossFit até Uai, hoje. então vamos lá, eu tô aqui para aprender. Isso é uma incógnita no CrossFit até hoje. Pensa, na época que eu fazia CrossFit, tá? Eu dei uma afastada do Aham, CrossFit e dei uma focada agora no levantamento de peso olímpico. Eu tô na categoria até 73 quilos. que massa. Vou dar um exemplo de um grande amigo meu que a gente já foi para competições juntos, enfim, treinamos juntos. Ele pesa 106 quilos. Massa corporal dele 106 quilos. Minha massa corporal 73. E o percentual dele? É 10% de gordura. Nossa, um monstro, hein? Na época que eu treinava CrossFit, eu tava com, se não me engano, 10, 11%. Perfeito. Beleza. Não que agora tenha aumentado muito, mas Aham. enfim. Aí a questão é, eu tenho um odd, vou dar um exemplo aqui. Tem um Hero Odd que chama Hulliman, tá? Quem quiser jogar esse nome, joga Hulliman CrossFit e vai sair o odd. Um R? Com H. Hulliman. Tá. É um Hero Odd, ok. São 30 séries ou 30 rounds do que? 5 wall balls a 3 metros de altura com 20 libras, carga fixa. 3 HSPU, que é o exercício de cabeça para A baixo. bananeira, né? De Isso. cabeça para E baixo. um Power Clean com 225 libras, que é 102 quilos. O cara pesa 106, eu peso 73. Quando eu vou levantar a carga, eu tô levantando 1,5 do meu peso corporal. Quando ele vai, ele levanta ele mesmo. Aí, teoricamente, você pensa, ele é mais alto, ele mede 1,94 m. Eu tenho 1,65 m. Para jogar a bola, para ele é vantajoso a bola e vantajoso o peso. Mas no handstand, meu amigo. No handstand, adivinha quem que ganhou o odd? Você. Eu. Com certeza. Porque ele fadigou no handstand, Que aonde isso? que eu não sou fraco. Então, eu era mediano, regular no wall ball, porque são poucas repetições, eu tenho potência nas pernas, Perfeito. tenho potência para jogar, tenho força e potência para jogar o peso, que é uma repetição só. Só que na parte que me ajuda são 90 repetições no odd inteiro, de volume de handstand. Eu passei nele, dei 10 minutos nele de frente, no odd E o inteiro. handstand, ele é muito presente nas competições? Total. Então ele pode ser um diferencial, talvez, em relação a atletas, não? Sim, sim. Porque Isso- pode. Dentro do CrossFit existe o handstand push-up, que aí você tem uma técnica de impulso de quadril que vem da ginástica, Uhum. que a galera acha que assim, tudo do CrossFit é coisa de maluco. Não. CrossFit é uma esfera que incorporou várias técnicas de treinamento de ginástica, weightlifting, né, o levantamento de peso, powerlifting, strongman, que são os caras que levantam pneu, que é o exercício que chama tire flip, que nada mais é que é virar pneu só que no inglês. Uhum. A gente importa um modelo estadunidense, a gente fala inglês. Mas enfim, E o condicionamento cardiovascular, e o né? condicionamento cardiometabólico, que chama metabolic conditioning. Certo? Que até a Nike patenteou e chamou um tênis de Metcon. Perfeito. Metabolic Conditioning, que é uma sigla de abreviação desse nome. Uhum. Então, será que o handstand é uma técnica de quadril que auxilia a fadigar menos o braço? Dentro do CrossFit existe o strict. Nada mais é você fazer o movimento sem compensar com o quadril. Ou seja, só a força dos seus ombros e braço, né? Desculpa, o ombro e cotovelo, porque você vai estender o cotovelo, a ação do tríceps braquial naquele movimento. Então você vai ter que render o teu peso do corpo somente nos teus braços. Que aí você não vai ter o impulso de sair da inércia com o seu quadril. E o cara mais alto também, pra esse aí, não Ele tem vai jeito. sofrer mais. Não tem nem jeito, né? Imagina, o cara tem que fazer um jerk. Tem um braço maior do que o meu, ele vai sofrer um pouco mais. Ué, então esse é um exemplo clássico que a estatura influencia. O CrossFit é muito eclético. Posso dizer assim, ou de equidade. Não sei se eu usei os termos corretos, mas Você é o especialista aqui, meu querido. eu acho que ele é muito igual. Por quê? O cara que é muito alto, ele leva desvantagem no HSPU, mas ele leva vantagem no remo. Perfeito. Se você tiver, por exemplo, um odd que tem muitas calorias ou muitas metros em remo, o cara que é mais alto, ele vai terminar o remo.
ele vai sair mais inteiro e vai sair mais rápido do que o cara baixinho do remo. Perfeito. Pode influenciar? Aí nesse odd, ele levou vantagem. O CrossFit, eu já participei de Desculpa, competições. mas as pontuações são iguais? Se fosse um campeonato, as pontuações são Não. iguais? Então, Deixa eu explicar para quem não entende. tá. Como é que funciona a pontuação de CrossFit. Boa. O ponto que você leva é igual ao da sua posição. Estou competindo com 10 pessoas. Veio o odd 1, workout 1. Eu terminei em primeiro, ganhei a prova. 10 Eu, pontos. eu acumulei um ponto. Ah, O meu ponto é igual à colocação minha no odd. perfeito. No segundo odd, eu terminei em 10, no 10º lugar. 10 mais 1, eu tô com 11 pontos. O somatório é assim no CrossFit. Perfeito. E geralmente são quantos exercícios? Ou quantos treinos? Ou provas? O Games, vamos colocar eu não vou colocar o Elite, que é o Games. Tá. Mas vamos colocar Business de novo. Perfeito. Quando você tem competições amadoras de CrossFit, você tem sábado e domingo, que é Ótimo. onde que a galera compete. É. Ou um dia só sábado. Tá. Então você vai colocar no máximo aí 8 odds. 8. Mas, por exemplo, na mesma prova você tem prova 1.1, 1.2. Que aí você faz um odd, a galera do CrossFit de competição adora fazer isso. Faz a prova de rest, 3 minutos, PR. Aí é outra prova. Na mesma faixa de tempo de 15 minutos, dando um exemplo aqui. Uma rep de 12 minutos, mais um PR. Você tem 3 minutos para bater PR de um determinado movimento. Então funciona assim. É muito difícil mensurar quantos exercícios, quantas provas. Depende da competição, depende do horário, do calendário da competição. E para você, com o teu biotipo, com a tua condição, quais são os exercícios que você se adaptou melhor na tua concepção e quais são os exercícios que você mais gosta de fazer tirando não, pode falar qualquer um do LPO, tá? Eu quero que você dê exemplos práticos. Snatch, para mim, do LPO. Sou muito bom. Overhead squat, que é o agachamento de arranco. Você coloca a barra na posição de snatch e fica repetindo os agachamentos ali. Uhum. Double under. Corrida. E todo movimento de caixa. Box jump over, burp, box jump. Tranquilo. Vai, flui. E dumbbell snatch. Porque é dumbbell snatch, que é usando o halter, né? Uhum. Que legal. E aí a gente tem talvez aí porque os campeonatos geralmente eles misturam, né? São trios, não é isso? Depende da competição. Geralmente, então. Vamos lá. Por exemplo, o BOP, que é uma competição que eu fui Legal. e grande. Amadora, tá? Perfeito. Que acontece dentro do Mineirão, lá em Belo Horizonte. Tem as categorias Elite, você faz um qualifier, ou seja, você precisa provar que você tem capacidade física para entrar no Elite. Se você não consegue entrar no Elite, você tem uma pontuação, você entra pro RX. Essas são as categorias que você faz individual. Uhum. E aí depois você faz dupla mista, homem e mulher, trio misto, pode ser 2 mulheres, um homem, 2 homens, uma mulher. Depende da competição, depende. Como não tem um padrão. Então, mas o que é o mais usual, talvez? Vamos pensar de novo, business. Uhum. Você quer ganhar volume de dinheiro. Trio, então. Trio. Perfeito. Você consegue uma prova já tem 3 pessoas competindo. Em vez de, por exemplo, 30 pessoas. Separadamente, o tempo é muito maior para 30 pessoas usarem 5 raias. Perfeito. Mas agora você tem 10 trios. 10 trios. Em duas sessões, 5 raias já foi suficiente. Perfeito. Então é business. E aí, então, vamos pensar nesse trio. Qual que seria a melhor estratégia, ou não existe estratégia em relação, às vezes, às capacidades de cada trio, ou talvez busca-se equalizar. Às vezes, eu sou bom aqui no remo, mas eu sou horrível no handstand, então handstand vai você. Como é que funciona essa estratégia? Você gosta de fazer umas perguntas abrangentes, Uai, né? mas a ideia é essa, eu tô aqui para aprender. Eu acredito que quem tá nos assistindo também. Então, não existe uma regra. Perfeito. Porque eu brinquei com você porque são perguntas tão amplas
que eu poderia ficar aqui 3 horas te respondendo a mesma Então, pergunta. qual estratégia que você utilizaria no seu trio? Eu vou escolher meu trio. Pronto, Por exemplo, pode. eu sou bom em peso. Perfeito. Aí eu vou escolher um cara que é bom em cardiovascular, Uhum, endurance, melhor assim. tá. E outro que é bom em ginástica, Pronto. movimentos. O que que eu vou fazer? Eu tenho 3 caras muito bons. Exato. Só que aí eu vou ver o que eles não são ruins. Ah, o cara consegue se regular no ginástico. O cara do Perfeito. peso consegue. Então eu vou tentar equilibrar isso de acordo. Por exemplo, se eu tenho muito volume de peso no workout, eu vou pegar o cara que é mais forte e consegue ter um barbell cycle melhor, eu vou colocar ele primeiro. Então, os outros que têm menor capacidade, eles vão ter que compensar para ajudar, mas o cara que vai tentar tocar o barco é aquele que tem. Se eu tenho 30 repetições de snatch e eu tenho um cara muito bom, eu vou tentar jogar para aquele cara que tem essa capacidade, que o odd é Perfeito. bom para ele. Perfeito, exato. Aí, perfeito. E como que você vê todo o conhecimento que você adquiriu no CrossFit ser utilizado na musculação? Você como personal trainer, e por mais que você goste dos atletas, ficou bem claro, mas assim, numa visão geral, pensando nos seus alunos de personal que predominantemente talvez estejam na musculação, Sim, correto? predominantemente eles Isso. estão na musculação. Como que você utiliza as ferramentas do CrossFit, ou como talvez um personal trainer poderia estar utilizando as ferramentas, as estratégias e o conhecimento CrossFit na musculação e, consequentemente, melhorar os resultados dos alunos? Vamos lá. Corrida tem como fazer na musculação? Sim, esteiro, Uhum, beleza. Agachamento, back squat, tem como fazer na musculação? Também tem. Deadlift, tem como fazer na musculação? Tem. Barra, tem. Então tudo é exercício. Tudo que eu perfeito. aplico no CrossFit, eu consigo aplicar na musculação. Eu, como profissional, entendendo a biologia, o parâmetro de condicionamento do meu cliente, eu vou adequar o treino à necessidade dele. Então, posso estar dentro de uma sala de musculação. Eu vou usar da ferramenta treinamento físico da maneira que eu quiser. Não existe uma receita de bolo. Perfeito, Existe a sua receita. perfeito, Eu acho que é a melhor resposta que eu posso te dar, porque é uma resposta verdadeira, não é uma resposta pronta, perfeito. porque Então, os exercícios estão presentes nos dois. perfeito. Basta Então, você. sim, utilizar as ferramentas que você tem, né, e o conhecimento para isso. Mas eu pergunto, então por que que ninguém faz thruster, agachamento frontal ou burpee na musculação? Aí eu te pergunto, eles sabem para que serve? O que é o thruster? Qual que é o problema da musculação? Perdão, problema não. O objetivo da musculação, hipertrofia. Aí, vamos puxar um pouquinho de ciência. A musculação sempre quer objetivo hipertrofia. Dentro da ciência a gente tem cadência, tem um termo em inglês que chama TUT, time under tension, tempo sob tensão. É muito devagar. O thruster tem como ser devagar? É um movimento de explosão. Mas na musculação, as pessoas não querem também reduzir o percentual de gordura? Querem. Mas Então, aí, o condicionante musculação eleva muito os batimentos cardíacos, te deixa extenuante? Não. Aí, será que você que precisa, como profissional, convencer ou explicar de forma a estimular o seu cliente de que você está dando mais uma opção para acelerar o processo ou tirar ele da mesmice e fazer outra coisa? Aí é o que eu falo: conhecimento. Quando você conhece, aí volta lá no início do podcast. Vamos lá, fichário, monte de pasta. Você escolhe a ferramenta que você quer trabalhar. Você não quer usar fichário? Usa uma caixa de ferramenta. A hora você vai usar o martelo, o alicate, a chave Phillips. E aí vai. perfeito. Ai, cara, que eu ficaria aqui conversando aqui por várias horas, né? Coisa boa. Ramon, obrigado por você ter vindo, obrigado pelo aceite. O papo, bate-papo enriquecedor, bate-papo gostoso. Eu gostaria que você agora fizesse as considerações finais. E mais uma vez, obrigado pelo carinho. Espero que você possa vir mais vezes para a gente continuar esse bate-papo maravilhoso e contribuir tanto para a ciência quanto também para a gente discutir esses aspectos relacionados ao treinamento. Primeiramente, te agradecer pra caramba a oportunidade, porque eu acho que a união faz a força, né?
Então, bons profissionais e levar informação de qualidade, né, para as pessoas, eu acho que é o melhor jeito. O que eu posso deixar de consideração aqui para pessoas que, né, buscam conhecimento da área de treinamento, acadêmico ou não. Busquem bons profissionais de educação física. Não fechem as possibilidades que vocês têm. O mercado é muito amplo. Em vez de você falar mal do CrossFit, tente entendê-lo. Se mesmo você tentando buscar entender, pratique. A prática, às vezes, é muito bonito dentro de um artigo científico, mas na hora que você vai para a prática, você começa a ter lapsos da realidade, da prática daquilo. Então muda o seu mindset, vira a chave na tua cabeça. Isso vai te dar só a possibilidade. Imagina, você é um personal, perdi meu cliente para um box de CrossFit. Se você soubesse de CrossFit, você não perderia. Ou o cara do CrossFit que não estuda musculação, isso o contrário é verdadeiro. Ah, perdi para o personal trainer. Não, você tem um negócio que chama treinamento físico. Treinamento físico está presente no CrossFit, está presente na musculação. Você que define quais ferramentas do treinamento físico você vai usar. Eu acho para acabar esse pré-conceito de um e de outro, eu acho que a gente, como profissional de educação física, a gente não trabalha com o outro, a gente trabalha com treinamento físico. Perfeito. Galera, então, se você gostou desse vídeo, por gentileza, dá aquela curtida, comente aqui quais são os aspectos que você gostou, ou talvez os aspectos que você gostaria que nós respondêssemos nos comentários. Não deixe de compartilhar e marcar também aquela pessoa que você acredita que vai se beneficiar com todas essas informações incríveis que a gente discutiu aqui. E eu te vejo no próximo vídeo. Valeu, grande abraço!